Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para a gente conversar sobre Salem, do Stephen King, que foi o livro que a gente leu aqui no Membros em outubro, foi nossa leitura coletiva especial do mês do terror, né? Inclusive, convido vocês a participar das nossas leituras coletivas aqui no canal, são sempre muito proveitosas, a turma ela é animada, então venha ler com a gente que eu tenho certeza que isso vai te ajudar até aí no seu hábito da leitura, na sua interpretação das obras. Vai ser legal, vem ler com a gente. E aí, em outubro, né, mês do Halloween, mês do terror, a gente leu aqui Salem, do Stephen King, e foi uma aventura bem divertida, já posso adiantar isso para vocês. Lá na leitura coletiva, a gente conversou sobre cada partezinha, com spoilers, obviamente, né? Mas aqui, nessa resenha, eu quero só despertar a sua curiosidade, então não teremos spoiler. Pode ficar aí tranquilamente, mesmo se você ainda não leu o livro, porque eu não vou dar spoiler, tá? Eu só quero de fato conversar um pouco sobre esse livro aqui com você. Antes de começar de fato a falar sobre o livro, eu só quero avisar pra vocês que aconteceu a Black Friday aí, esse final de semana, né? E hoje é o último dia de promoção lá no MSL Pocket, que é a minha lojinha de imersões literárias. Então, vocês têm 12 opções lá de livros para vocês comprarem, são como se fossem mini cursos de cada livro, gente. Eu não gosto de chamar assim, não, mas só para vocês entenderem. Onde para cada livro você vai ter o documentário sobre o autor, você tem aulas sobre a narrativa, aulas assim que promovem o aprofundamento para que você entenda mais de forma pormenorizada aquelas narrativas lá. Você tem também acesso à gravação das lives de leitura coletiva que a gente fez. Então, isso tudo tá lá no MSL Pocket. Não é o Membros aqui do canal são as leituras coletivas normais que a gente faz, o Membros é tudo aqui através do YouTube mesmo. O Pocket é uma imersão mesmo, uma análise mais aprofundada mesmo das obras e tem várias obras lá. E como a gente tá no último dia hoje da promoção da Black Friday, fica aqui o aviso que vocês têm 15% de desconto. É só escolher as imersões que você vai querer lá, vale para quantas você quiser e coloca o cupom na hora que você chegar na página de pagamentos, vai ter um espacinho lá, você coloca o cupom BLACK do MSL. E aí você vai ganhar 15% de desconto. É o último desconto do ano. Eu não sei daqui a quanto tempo eu vou fazer desconto de novo lá no Pocket. Então, é o último desconto até daqui a alguns meses. Então, aproveita. Não fique de fora da nossa promoção, porque você vai se arrepender, viu? As imersões lá, modéstia à parte, estão muito boas. Vai lá dar uma olhada nos livros que a gente tem disponível. Tá joia? Então, aqui voltando, né, para Salem, que eu tinha que dar esse recado. Eu sei que tem gente que não gosta dos recados, gente, no início dos vídeos, mas os vídeos aqui são gratuitos, é um conteúdo que eu faço com muito carinho, com muito cuidado para vocês, gratuitamente. E aí eu tenho os meus conteúdos pagos, que é a forma de eu me manter fazendo conteúdo gratuito aqui para vocês. Então, eu preciso, às vezes, fazer alguma propaganda aqui. Vocês aí, quem não gosta, né, me desculpem, mas é o meu ganha-pão, tá? Voltando aí pro livro Salem. Salem é um livro que vai trazer no início dele, vou fazer uma breve sinopse só para introduzir vocês na história, depois a gente comenta um pouco sobre ela, tá? A gente vai ter aqui no início um homem e um menino, ali meio que sem rumo, andando estrada fora. Ele deixa claro aqui na narrativa que não são pai e filho, então a gente já tem esse mistério aí sobre como esses dois estão juntos, né? Quem são esses dois, qual é a relação entre esses dois. E aí eles estão andando, eles chegam ali numa cidade chamada Los Zapatos, e aí eles querem ficar ali naquela cidade, permanecer um tempo ali naquela cidade. E nesse processo ali de se estabelecerem, o menino quer se confessar com o padre ali da cidade. E aí o menino, ele vai contar coisas horripilantes que aconteceram há pouco tempo, num passado recente dele ali. A gente ainda não sabe o que aconteceu, né? Mas o padre fica muito chocado e ele vai conversar com esse homem, que é o adulto, que é responsável pela criança, e o homem fala que é tudo verdade, o que o menino falou. Ou seja, o início da narrativa é todo misterioso só para deixar a gente, assim, querendo saber quem são esses personagens
e o que, afinal de contas, aconteceu na vida desses personagens. E é isso que a gente vai começar logo a seguir. Aí é aquele tipo de narrativa que começa no presente dos personagens e aí a gente volta no passado deles para ver, então, qual é esse passado misterioso deles. E aí, na hora que a narrativa volta, né, pra gente começar a entender o que aconteceu, a gente vê esse homem, que ele se chama Ben, chegando lá na cidade de Jerusalém-Slot, que é Salem, porque Jerusalém-Slot, mas a placa estava meio apagada, então estava só Salem-Slot lá, e aí, Salem, né? E aí os moradores acabaram apelidando a cidade de Salem, né? Por isso que é Salem aqui, mas a cidade chama Jerusalém-Slot. E ele tá chegando lá, que é uma cidade onde ele passou a infância, e ele tá retornando lá nessa cidade porque ele virou um escritor. E agora ele está escrevendo um livro cuja inspiração dele é uma casa que tem lá naquela cidade que aterrorizou ele no passado, porque ele teve uma experiência aterrorizante ali naquela casa, onde ele apostou com os meninos, umas outras crianças ali, e aí ele entrou naquela casa. Aquela casa se chama Casa Marsden, porque o cara que morava lá, o sobrenome dele era Marsden, e esse cara matou a esposa e se matou lá dentro daquela casa, mas ninguém sabe muito bem o que aconteceu. Então virou tipo uma lenda urbana ali naquela cidade. E quando esse menino era criança, ele entrou nessa casa para cumprir uma aposta ali, um desafio feito pelos colegas, porque a casa diziam que era mal assombrada. Ele entra lá e quando ele entra, ele tem uma experiência de assombração mesmo. Ele vê o homem pendurado ali como se ele tivesse acabado de se enforcar, e aí foi uma coisa muito marcante na vida desse cara, que aconteceu quando ele era criança, e agora que ele está escrevendo essa história de terror, aí ele volta lá para a cidade com a intenção de se hospedar na Casa Marsden para ter a inspiração para escrever essa história. Quando ele chega lá nessa cidade, ele não consegue se hospedar ali na Casa Marsden, porque recentemente ele vai ficar sabendo que a casa foi vendida para um cara aí misterioso que também é novo ali na cidade. E aí ele vai se hospedar num outro lugar que tem uma vista lá para casa, para ele conseguir ficar olhando para casa para se inspirar, e ele vai começar a interagir com os moradores ali daquela cidade. Ele interage com uma moça que chama Susan, e ele vai acabar tendo um namorico com essa moça, e aí ao longo da narrativa ele vai conhecendo outros personagens também, né? No decorrer dessa narrativa, coisas estranhas começam a acontecer. A primeira coisa estranha que vai acontecer é que dois meninos vão para a casa do Mark, que é a criança que está no início da narrativa, mas agora a gente ainda não sabe como que essa criança e esse cara, que é o Mark e o Ben, como que eles se juntaram, porque até então eles estão, né, em cenários muito opostos ali, mas enfim, vai ter duas crianças que vão para a casa desse Mark, só que no caminho algo acontece com elas, e aí um deles desaparece e o outro volta para casa muito doente, e depois de um tempo ele acaba morrendo. E a partir daí as pessoas daquela cidade vão começar a desaparecer e vai ter todo um mistério sobre o que está por trás desses desaparecimentos, né? Sendo que tem o Ben, que acabou de chegar ali, foi logo que ele chegou que as coisas começaram a acontecer, e tem os outros dois caras lá, que é o cara que comprou a Casa Marsden e um braço direito dele também. Então as coisas vão girar em torno aí desses personagens, e é só até aí que eu vou falar com vocês sobre a sinopse aqui da história. Quero falar um pouquinho aqui para vocês como é que foi a minha experiência de leitura. Esse livro aqui era para eu ter lido ele em outubro, junto com os membros aqui do canal, na nossa leitura coletiva, mas eu peguei ele logo, porque as nossas votações são feitas sempre um mês antes, para dar tempo do pessoal comprar o livro e tal. E aí no início de setembro a gente fez a votação da leitura de outubro, e aí ganhou Salem. E aí eu peguei ele para dar uma olhada, né, no início da narrativa, para fazer o cronograma, para ver se era fluido, se não era, como é que eu ia dividir aqui as metas, e eu não consegui parar, gente. Eu fui ler o inicinho do livro e eu não consegui parar, eu fiquei presa na história.
é aquele tipo, porque eu tenho uma relação meio conturbada com o King. Eu gosto do King, eu já falei isso outras vezes, o King e a Agatha Christie são as minhas válvulas de escape quando eu preciso de livros mais leves, para dar uma desestressada. Eu pego King ou Agatha Christie, que são aqueles livros que eu posso ler mais sem compromisso, assim, sabe? Só que o King normalmente é assim, ou eu adoro os livros dele e eu devoro, igual foi o caso desse aqui, ou eu não consigo nem acabar de ler, porque eu acho, tem alguns livros dele que eu acho muito chato, tipo O Instituto, é um livro que eu nem consegui acabar de ler, achei muito chato. Mas Salem, felizmente, ficou no grupo dos que eu adorei, dos que fluíram muito pra mim, e eu li muito rapidamente, em pouquíssimos dias, isso porque eu me controlei. Mas sabe aquela sensação que hoje em dia eu tenho pouco essa sensação, infelizmente, eu acho que é porque eu leio livros muito densos, então acaba que eu não tenho mais essa sensação assim constantemente, mas que você não quer largar o livro pra fazer nada, você tá arrumando um negócio aqui pra comer e tá assim com o livro porque você não quer parar de ler. Foi essa sensação que eu tive, então eu achei divertidíssimo. É um livro de terror, né? Mas eu particularmente adoro histórias de terror, então pra mim foi super divertido. Dá medo? Eu acho que não dá medo, assim, né? É porque esse negócio de medo depende muito da sua sensibilidade. E eu não sou nada sensível pra história de terror, eu realmente adoro desde criança, então é difícil, assim, eu julgar. Mas o que eu acho, analisando os comentários lá do pessoal que fez a leitura comigo e tal, eu acho que as atitudes humanas são mais assustadoras aqui do que a parte sobrenatural da história. E eu já vou chegar na parte sobrenatural porque eu tenho uma reclamação a fazer, mas calma. Então essa parte das atitudes humanas, de o que o ser humano pode fazer de ruim, pra mim, isso é mais assustador do que o sobrenatural. É um livro que tem violência, que tem sangue, então assim, não é o medo de... Igual tem gente que tem medo, tipo, de espírito, de exorcista, essas coisas assim, sabe? Não é esse medo sobrenatural. Eu acho que é um livro que pode espantar um pouco as pessoas mais delicadas, né? Mais frágeis nesse sentido, assim, desse tipo de leitura, pelas cenas de violência e de sangue e tudo mais. Mas eu não acho que seja um livro assustador de fato, tá? Eu, pelo menos, achei as atitudes humanas muito mais assustadoras do que a parte sobrenatural. E aí, a parte sobrenatural, o que acontece? Esse livro aqui é um livro sobre vampiros, que, né, seria um spoiler se não tivesse escrito aqui na capa. Aí vem a minha reclamação. Quando esse livro foi publicado no Brasil pela primeira vez, ele foi publicado como A Hora do Vampiro. E o que acontece aqui na história é que durante boa parte da trama, até metade mais ou menos do livro, você não tem certeza do que está acontecendo na cidade. Existe um certo mistério. Existem pistas que, se você já leu outras histórias, principalmente histórias que inspiram essa daqui, tipo Drácula, tipo... Tem outras histórias que inspiram aqui, mas você vai notar que tem elementos aqui de vampiro, sabe? Do mito do vampiro e tal, mas você só tem certeza mesmo que é uma história de vampiros mais ali no meio da história. E a intenção do King, claramente, era ir revelando isso aos poucos, né? Só que quando o livro traz na capa, que é publicado anteriormente como A Hora do Vampiro, você já começa sabendo que é uma história de vampiro. Atrapalhou a minha experiência? Não atrapalhou. Como eu falei, eu achei divertidíssimo, é um livro que eu devorei, que eu não queria parar de ler, mas se eu não soubesse que era uma história de vampiro, seria ainda melhor do que foi. Então é uma pequena reclamação, mas enfim, não vai estragar a sua experiência saber que é uma história de vampiros, tá? Só que como é uma resenha aqui, eu quero deixar claro para a editora que eles deviam, suma de letras, se alguém estiver me assistindo, tira esse negocinho aqui. Tudo bem que hoje em dia todo mundo já sabe que Salem é uma história de vampiro e tal, mas vai que alguém não sabe. Tira essa porcaria aqui de baixo, porque isso daqui é um spoiler, tá? Então fica aqui a minha reclamação. Uma coisa que eu acho imprescindível que você tenha em mente na hora de julgar um livro é que você exija dele o que ele promete te dar. E Salem é um livro que promete dar diversão
e pronto. Não é um livro que promete se aprofundar demais em questões, não é um livro que promete ser uma obra-prima da literatura, é um livro que promete te divertir. E isso ele faz muito bem, ele alcança muito bem o objetivo dele. É um livro irretocável? É lógico que não, né? É um livro que ele tem algumas pequenas falhas na construção da narrativa, se você for analisar muito a fundo tecnicamente, mas é um livro que cumpre o que ele promete. Como eu quero conversar com vocês aqui mais em detalhes sobre ele, uma coisa que me incomodou e que eu vou citar aqui só porque é uma questão de construção de narrativa, que eu acho que é uma pequena falha, mas que não estraga a experiência, mas tem essa pequena falha, é a questão da verossimilhança aqui. Tudo bem, é uma história de vampiros, né? Então é uma história fantasiosa, mas mesmo nas histórias fantasiosas, a verossimilhança tem que ser respeitada em qualquer tipo de literatura. E aqui, no caso, ela é um pouco desrespeitada em alguns momentos. O que é isso? É que tudo tem que ser realista? Não. É que cada livro coloca as suas regras para aquele mundo ali que ele está descrevendo. E as regras daquele mundo ali têm que ser respeitadas. Aqui é um mundo que existem vampiros, então, ok, não ataca a verossimilhança ter vampiro, ok. Os vampiros são super fortes e outras características clássicas aí dos vampiros, como por exemplo, eles têm que ser convidados para entrar em casa, tem toda essa coisa. Então, tem essa regra aí dos vampiros dessa história, então eles são super fortes. Os seres humanos da história, eles são normais, eles não têm poderes, eles são seres humanos normais. Então, eles não têm super força, certo? Aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo só, tá? Tem uma cena aqui que um personagem que é criança, ele consegue vencer pela força um personagem que é um vampiro, que ele tem super força. E a forma como isso acontece é uma cena sem verossimilhança. Eu não quero ficar dando muitos detalhes para não ficar dando spoiler aqui para vocês, mas é só para ilustrar pequenos probleminhas da própria narrativa desrespeitar as regras que foram colocadas para aquele mundo ali. Mas assim, isso eu tô sendo bem chata, é porque como a gente leu ele numa leitura coletiva, e como eu tenho o meu clube de leitura, que a minha função lá no meu clube de leitura é justamente esmiuçar e observar cada partezinha, o meu olhar já tá meio viciado quando eu leio um livro para ficar pegando essas minúcias, né? Mas aqui é um bate-papo e eu tô só mostrando para vocês que ele tem algumas questões técnicas, sim, que a gente tem que prestar atenção. Mas é aquilo que eu falei. É um livro que ele não promete ser irretocável. É um livro que promete nos divertir. E aí ele cumpre bem essa função. E apesar desse probleminha de verossimilhança, é uma narrativa que tem sim uma certa qualidade, porque eu acho que diversão e qualidade devem andar juntas. A gente não precisa achar que a gente só vai se divertir com prazeres superficiais, né? A gente pode se divertir com coisas que têm uma mínima qualidade. E aqui tem sim uma mínima qualidade. O foco narrativo, que é cada hora num personagem, é uma narrativa em terceira pessoa, mas cada hora a gente acompanha um personagem aqui. Eu gosto muito disso e é muito bem feito. E tem um motivo pelo qual o King escolheu fazer assim, pra gente ter uma visão mais geral da história e saber o que acontece com diferentes personagens concomitantemente. Então eu acho muito interessante esse foco narrativo que ele escolheu e a forma como ele faz é muito legal. Tem algumas questões aqui também que eu acho interessantes, que apesar de ser uma narrativa puramente para nos divertir e que não pretende ser profunda, ela traz algumas pitadas de reflexão que, tipo assim, ele não se aprofunda nessas reflexões, mas ele joga essas reflexões pra gente. Então, por exemplo, tem uma personagem aqui que é a Susan, que é a namoradinha lá do Ben, que ela tem alguns problemas com a mãe dela, né? Aquele típico conflito geracional. Então, tem alguns problemas ali que são jogados de forma bem superficial, porque esse não é o foco da história, mas que pelo menos desperta na gente algumas reflexões para a gente parar para pensar sobre as nossas próprias relações
com os nossos pais. Ela tem uma relação mal... Essa Susan também tem uma relação mal resolvida com o ex-namorado. Então também para a gente poder pensar em questões de responsabilidade afetiva. Então são coisas, são pitadas assim de reflexões que o livro vai jogando, que ele não se aprofunda, mas aí cabe ao leitor aproveitar essas iscas que o King joga aqui pra gente parar um pouquinho para refletir sobre isso também. E aí quem vai trazer essa profundidade na interpretação é o próprio leitor. A narrativa em si, ela joga essas pequenas reflexões, mas não aprofunda. Mas você, enquanto leitor, pode aprofundá-las. E isso é uma coisa que eu gostei aqui nesse livro, porque às vezes esse tipo de livro mais leve no sentido de uma narrativa um pouco mais superficial, não traz tantas questões assim, não se preocupa muito com a aventura, né? Não se preocupa tanto com a mensagem. E esse livro aqui tem uma mínima preocupação com a mensagem. Tem uma mensagem sobre fé aqui que eu achei muito interessante, que ele vai discutir em alguns momentos aqui, tanto alguns personagens vão ter a sua fé testada, e a gente pode se questionar se a gente estivesse no lugar desses personagens, a nossa fé sobreviveria? E também vai discutir a falta de fé. É que tem alguns momentos na vida que é a nossa crença em algo que faz com que a gente consiga seguir em frente. E tem alguns personagens aqui que vão sentir isso. Eles são personagens que eles não têm fé e que num determinado momento eles vão perceber que eles precisam de algo para se amparar e que eles não têm esse algo, então eles vão buscar esse algo. E é uma mensagem também sobre fé, tanto sobre a sua fé quanto sobre talvez a sua falta de fé. Enfim, é muito difícil falar de livro sem spoiler, né, gente? Mas ainda assim, eu sei que tem gente que não se importa e tal, mas eu prefiro falar sem spoiler porque eu sei que também tem muita gente que se importa e aqui é só para despertar o interesse de vocês. Mas o que eu quero dizer é que eu gosto de ser uma narrativa mais superficial, mas que traz também algumas pitadas de reflexões para o leitor. Enfim, gente, Salem é um livro muito divertido, que de quebra traz essas discussõezinhas aí que você pode parar para pensar sobre elas, que vai ser muito interessante para você, para o seu crescimento pessoal. Eu sempre acho que a gente pode usar os livros, a gente deve usar os livros para nossa evolução pessoal mesmo. E Salem é um livro que tem essas pitadas de reflexão, mas também é um livro muito divertido, que tem muitas aventuras, é um livro que muita coisa acontece, muito fluido, que não dá tanto medo assim, então é uma ótima opção de leitura aí para aqueles momentos que você precisa dar uma desestressada, que você precisa de livros um pouco menos complexos. Tá aqui uma super dica para vocês, Salem. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da resenha. Um beijo e até o próximo vídeo.